Espírito Santo, vinde. Jesus, ele estava caminhando junto com os seus discípulos e uma multidão de gente. Então ele subiu no local mais alto para que todo mundo conseguisse ver e ouvir o que ele ia falar. Ele começou então ensinando 8 regras. Era o que todos deviam fazer para conseguir ser feliz. Dizia então: felizes são os pobres de coração, porque deles será os céus. Na vida, as pessoas sempre falam com a gente: você precisa ser alguém, precisa ser famoso e muitas outras coisas. Mas para ser alguém, isso quer dizer que vamos competir com as outras pessoas. E Jesus quer que sejamos todos iguais, sem um querer ser mais do que o outro. Então, devemos sempre usar 3 palavras mágicas: com licença, obrigado e desculpa. Pedir desculpa é o mais difícil, porque ficamos com vergonha quando fazemos algo errado. Mas quando você pede desculpa, você fica pobre e pequeno para as pessoas do mundo. Mas para Deus você fica grande e poderoso quando sabe pedir desculpas. Felizes os que choram, porque serão consolados. Esse choro que Jesus fala pode ter 2 sentidos: ou chorar por causa de alguém que está sofrendo, ou chorar porque pecou e ofendeu a Deus e ao próximo. As 2 formas de chorar nos falam sobre amor. Porque quando amamos de verdade quem está perto da gente, nós conseguimos sofrer junto e chorar junto. E também quando amamos de verdade a Deus, nós sofremos e choramos por dentro quando cometemos algum erro. E quando tem o choro de arrependimento, Deus sempre perdoa e consola. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Ser manso é ser meigo, dócil, gentil, sem violência. Mas que terra é essa que Jesus está falando? Essa terra é o céu. É o que antes o povo de Deus chamava de terra prometida. Então, quem consegue ser manso, não criar brigas, ganharão o céu. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não podemos confundir sede de justiça com vingança. A sede de justiça é uma coisa que já temos dentro da gente, e quando sofremos alguma injustiça, ficamos tristes. Mas Deus, Ele sabe de tudo, e Ele consola. E qual pai não sofre pela dor dos seus filhos? Felizes os que perdoam, porque alcançarão o perdão. A gente sabe muito bem que não somos tão bonzinhos como deveríamos ser. Poderíamos ser melhores como filhos, melhores como irmãos, melhores como colegas. Então, como dizemos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos, nós temos que procurar perdoar o máximo, mesmo que às vezes pareça muito difícil e o perdão esteja em cima de uma montanha muito alta. É por isso que temos que pedir a ajuda a Deus para conseguir perdoar e subir essa montanha. Precisamos saber perdoar para viver, perdoar todo dia. Felizes são os puros de coração, porque verão Deus. Um coração puro é alguém que sempre coloca Deus em tudo o que vai fazer e leva uma vida simples, sempre ao lado de Jesus. Mas ninguém nasce assim. Nós temos que aprender a saber o que é mal no nosso coração e então retirar esse mal. Somente assim vamos conseguir enxergar Deus em cada momento da nossa vida. Felizes os que buscam a paz, porque se chamarão filhos de Deus.
Essa paz que Jesus fala é um pouco diferente do que ouvimos hoje, porque não é uma calmaria e pronto. A paz de Cristo é ir em direção a Ele. Então, às vezes, o Senhor mexe um pouco com a nossa vida, sacode um pouco, que às vezes até parece uma bagunça. Mas Ele faz isso para que a gente cresça, aprenda muito e vá para o caminho certo, que é o caminho dos filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos, porque o reino de Deus lhes pertence. Tudo o que foi falado antes, se for feito com alegria, isso pode incomodar as pessoas e elas podem ficar rindo e zombando porque somos diferentes. Diferentes porque somos felizes ao lado de Deus. Mas nós devemos ficar quietos, não ligar para essas pessoas e seguir a vida feliz. Cumprindo essas pequenas regras, Jesus fica feliz demais com a gente. E então o nosso lugar vai estar guardadinho do lado dele. As bem-aventuranças, elas são escritas a partir de uma contradição maravilhosa, que pela inteligência nós não podemos compreender. Como pode ser feliz? Porque bem-aventurado, qual que é a tradução disso? Bem encaminhado, né? Algumas traduções estão escritas, felizes, né? São aqueles que choram. Como pode ser feliz alguém que chora? Como pode ser bem encaminhado aquele que está maltratado, perseguido? Então existe uma aparente contradição, que só pode ser superada e resolvida. Essa contradição só pode ser resolvida se a gente chega ao final da frase e percebe que a última palavra está sempre conectada com a primeira, se o sofrimento, bem-aventurado o que sofre, porque se alegrarão, porque deles é o reino dos céus, né? Vai fazendo sempre essa comparação. Porque sugere que o sofrimento, a perseguição, tudo aquilo que é colocado como bem-aventurado, se bem vivido, se bem experimentado, o resultado final deste processo é a bem-aventurança final. Então veja bem, aquilo que aparentemente parece ser uma contradição, se a gente vive bem, se a gente trabalha bem com aquela situação, se a gente internaliza em nós, né, se a gente vive essa internalização saudável, se a gente joga, se a gente espreme até o final, né, de maneira bonita, se a gente leva firme até o final, nós vamos conseguir experimentar a promessa que a bem-aventurança resguarda. E o cristianismo é o tempo todo assim, pode observar. A proposta de Jesus na nossa vida passa o tempo todo, não pela solução mágica das situações, mas passa o tempo todo pela proposta de um processo. Você está amargurado hoje? Então encare essa amargura de maneira positiva. Tenha um olhar diferenciado sobre essa amargura. Olhe com um pouco mais de tranquilidade para essa amargura. E ao olhar com tranquilidade para essa amargura sem desespero, eu começo a compreendê-la. Quando eu começo a compreendê-la, eu começo a senti-la de forma diferente. Aos poucos ela vai deixando de ser um peso e eu alcanço a leveza, que é o oposto da amargura. A fé, o tempo todo nos encaminha, a fé que nós professamos o tempo todo nos encaminha e precisa nos encaminhar para esses processos, mudanças, transformações. Ninguém consegue chegar ao resultado se não passar pelo duro processo da construção desse resultado. É a vida. E não poderia ser diferente. É processual. A palavra já diz tudo, parte por parte. A bem-aventurança, ela engloba uma série de situações humanas aparentemente prejuízo. No primeiro momento, quando você olha para a bem-aventurança, parece que é prejuízo. Mas atado a este prejuízo, há sempre uma situação bonita sendo prometida.